Olá, seja bem-vindo à nossa aula 2. Hoje nós vamos falar sobre tributos, custos e preços e sobre gestão de preços de venda e taxa de marcação, mais conhecida como markup. Antes de nós iniciarmos a conversa sobre gestão de preços de venda, é importante que a gente fale sobre tributos, né? Então, a compreensão dos custos e, sobretudo, dos preços e das margens de lucro requer uma análise muito cuidadosa dos tributos que são incidentes sobre a operação, né? Embora esses impostos possam não ser registrados contabilmente nos custos dos produtos, já que eles têm uma mecânica própria a nível do fisco para registro e compensação, eles são importantes no processo de formação de preço, já que compõem aí parte bastante expressiva do preço do produto. Então, preços praticados nos mercados, ou seja, os preços que a gente vai colocar para serem trabalhados no mercado, para as pessoas consumirem, né, devem ser suficientemente capazes de remunerar os custos todos que nós tivermos, gerar alguma margem razoável de lucro e cobrir todos os tributos, sejam eles calculados por dentro ou por fora, como nós vamos ver, pelo lucro real, lucro presumido, ou calculado de forma cumulativa ou não cumulativa. Tá certo? Vamos ver um pouquinho sobre como funciona essa sistemática. Bem, se nós entendermos o tributo calculado por fora, como o nome já diz, ele fica fora da base de cálculo, né? Então, ele não é muito usual aqui no Brasil, né? Mas nessa sistemática, a alíquota, ela vai incidir sobre o valor sem incluir o tributo. Já o tributo calculado por dentro, que é mais usual aqui no Brasil e normalmente mais oneroso, né? Faz referência ao fato de que a alíquota, ela incide sobre o valor do tributo já incluído dentro do preço, né? Então, o tributo acaba incidindo por dentro da base de cálculo. Nessa situação a gente precisa tomar cuidado porque, como eu já falei, o tributo pode ser mais oneroso. Vamos dar uma olhada aqui, né? Digamos que a gente tenha o exemplo de um produto que sem imposto ele custa R$ 900. Supondo uma alíquota de 10% para esse tributo, se ele for calculado por fora, basta a gente incluir aí, portanto, 10% sobre 900 e a gente vai ter o valor de R$ 90 como valor de tributo, né? Ou seja, quando eu for vender o meu produto, eu vou vender por 90 mais os 900 iniciais aí do valor sem o imposto, né? Que nesse caso daria R$ 990. Já quando nós falamos da sistemática por dentro, ela já funciona um pouco diferente. Por quê? Porque eu tenho que calcular levando em consideração o preço acrescentado do tributo. É preciso que a gente divida, então, a base sem o imposto por 1, aí menos a alíquota que nós queremos. Então, como que ficaria isso? Se nós fizéssemos esse cálculo, nós teríamos os 900 que nós temos aqui, dividido por 1 menos o que? Os 10%, que é a alíquota. E nesse caso nós teríamos 900, que é a mesma coisa que nós disséssemos que 900 correspondem a 90%. Quanto corresponde a 100%? Fizéssemos uma regra de 3. E aí nós encontraríamos R$ 1.000. Então vejam que a diferença de tributo para quando a incidência ocorre por fora e por dentro é significativa. Então quando a gente faz por fora, o tributo é menos oneroso do que quando nós fazemos a incidência por dentro, certo? Bem, nós temos aqui basicamente dois tipos de tributação no Brasil, né? Tributação sobre o lucro real e tributação sobre o lucro presumido. No lucro real, nós fazemos o quê? A confrontação das receitas e dos gastos que são comprovados por documentação, que é aceita pela fiscalização, né? E as empresas maiores normalmente são obrigadas a fazer a tributação pelo lucro real, né? A conta de subtração receitas menos gastos aceitos pelo fisco resulta no que a gente chama de lucro real. E sobre esse lucro real incidem os tributos, como imposto de renda, contribuição social, né? No caso da tributação pelo lucro presumido, ela é uma forma de tributação que usa como base de cálculo o valor apurado mediante a aplicação de um determinado percentual sobre a receita bruta. Então, as empresas elas não são obrigadas no lucro presumido a apresentar toda a documentação, digamos assim, dos gastos, né? Então, o que acontece? As empresas que não são obrigadas à apuração do lucro real podem optar pela tributação com base no lucro presumido, né, considerada definitiva para o ano calendário. Então, se você optou por esse ano lucro presumido, você tem que manter-se no lucro presumido durante aquele ano calendário, né? Pagando aí a primeira cota ou cota única do imposto que é devido, que corresponde ao primeiro período trimestral, ou seja, a tributação pelo lucro presumido ocorre de forma trimestral,
né? Vamos ver aqui a diferença. Por exemplo, nós tivemos aqui uma situação hipotética de diferença entre apuração pelo lucro real e lucro presumido de uma situação, né? Vamos ver aqui, digamos que nós tivemos uma receita no valor de R$200 para os 3 casos, né? Os gastos que foram incorridos pelo fisco no primeiro caso foi de 170, no segundo foi 140, teve gastos aí que não foram aceitos pelo fisco em função da falta de documentação, por exemplo, no segundo caso, que foi um valor de 30, né? E aí qual o valor que ficou como lucro tributável? Veja que o primeiro e o segundo caso são tributação pelo lucro real, né? Então, o valor tributável no primeiro caso foi 30 e no segundo foi 60. Aí, se nós aplicarmos uma alíquota de 30% de imposto, nós teríamos um valor de R$9 aí para o lucro real no primeiro caso e 18 para o segundo caso. E, portanto, uma lucratividade aí de R$21 no primeiro caso e 42 no segundo. Portanto, teríamos um lucro de real, aí um percentual de lucro real de 15% no primeiro caso e de 30% aí no segundo caso, né? Vejam só, quando nós falamos aí na comparação entre a situação do lucro real e presumido, vejam que no lucro presumido nós aplicamos uma taxa de 20% em cima da receita e ponto final. Então, 2 vezes 2, né, nesse caso 200 vezes 2, daria 40 aqui. E aí, portanto, o imposto ele seria exatamente o valor aqui de 30% sobre aquela base de lucro presumido, né, que nós estabelecemos. E aí, nesse caso, nós teríamos um valor de 12 e um lucro de 28. Quando nós comparamos a situação 1 e a situação 3, qual é a situação mais vantajosa, né? A tributação é menor quando a gente fala na situação 1, né, com o lucro real, porque eu tenho todas as deduções permitidas aqui. Agora, quando eu comparo a situação 2 e 3, que nesse caso eu tenho 30 aqui que não são aceitos pelo fisco, já seria mais interessante para essa empresa optar pelo lucro presumido em função de que o lucro real, considerando esses itens que não são dedutíveis, acarretaria num custo maior de imposto para essa organização, para essa empresa, né? Então, como eu acabei de falar, se a empresa tem gastos que não são aceitos pelo fisco ou pela ausência de documentos apropriados, o lucro presumido acaba sendo mais indicado, tá certo? Bem, tem 2 sistemáticas de apuração de tributos que são a sistemática cumulativa e não cumulativa, né? Então, os tributos que são cumulativos são aqueles que não geram crédito fiscal, isso é, não permitem a dedução posterior do desembolso com esse tributo, então não geram crédito. Já os não cumulativos, eles permitem o aproveitamento em outras instâncias do imposto pago, não devendo ser incorporados aí, portanto, no custo do produto. Vamos ver um exemplo aqui da fábrica Cacarecos, que costuma vender seus produtos para um distribuidor nacional por R$100 a unidade. Para simplificar, a indústria não recebe nenhum crédito fiscal decorrente da aquisição de materiais diretos. Por sua vez, o distribuidor revende os aparelhos comprados ao varejista, aplicando o preço igual a 200. O varejista vende aos consumidores finais mediante o preço de 400. Supondo uma alíquota de imposto de vendas durante as operações de 18%, os impostos poderiam ser, digamos, expressos mediante a essa questão de com ou sem acumulatividade. Vamos dar uma olhada aqui se o imposto fosse cumulativo, ou seja, sem direito ao crédito ou aproveitamento do imposto nessas etapas anteriores. Nós teríamos que, lá na indústria, o preço seria 100, portanto, um imposto de 18, né? No caso do distribuidor, se ele vendesse por 200, ele iria aplicar os 18% e iria ser no valor de mais 36, né? E quando chegasse ao consumidor final, o varejista iria vender por 400 e recolher mais R$72 de imposto, certo? Então, no total, nós teríamos aqui um valor de R$126 aí de imposto, correspondendo a 31,5% do preço final. Então, quando vocês ouvirem falar que o consumidor final é que arca com os tributos, podem ter certeza que é isso, porque quem vai pagar essa alíquota de 31,5% é o consumidor final quando for comprar aqui esse produto no valor de R$400, né? Se a gente não tivesse a questão da cumulatividade,
esse imposto, ele seria, a gente faria o quê? A subtração do crédito que foi dado nas etapas anteriores. Digamos que a indústria vendeu para o distribuidor, né? E com isso a indústria teve lá um valor de tributo no valor de R$18. Quando o distribuidor fizesse o lançamento da entrada desse valor, né, do produto, ele entraria aqui pelos R$100, obviamente, mas esses 18 entrariam como crédito para ele, certo? Entrariam como crédito tributário. Quando ele vendesse o produto por R$200, ele teria o quê? Uma incidência de 36, menos os 18 que ele já tem de crédito, ele pagaria apenas os 18 para o fisco, né? Quando fosse para o varejista, ia acontecer a mesma coisa, ia entrar para o varejista a 200, né, com um valor ali de crédito relativo ao valor, né, do imposto de 36, o que ele iria fazer, o varejista? Ele iria, ao repassar para o consumidor final, pagar 72, deduzir os 36 que ele tem de crédito e, portanto, iria repassar somente ao fisco os R$36. Então, é essa sistemática de cumulatividade e não cumulatividade de tributos, tá certo? Como eu já falei aqui, corresponderia a R$126 se fosse cumulativo, né? E no não cumulativo, vocês vejam que a alíquota de 18% ela se mantém, ó. Por exemplo, se a gente somar 18 mais 18 e mais 36 vai dar 72 aqui. E pegar, por exemplo, 72 e dividir por 400 para a gente saber qual é o percentual dos tributos em cima do valor final, nós conseguiríamos entender que realmente corresponde aos 18%, né? Então, não foi aí uma tributação cumulativa, ou seja, o tributo acabou não se multiplicando progressivamente, como no caso anterior aqui, que passou a uma taxa de 31,5%, né? Bem, alguns tributos, como o PIS e o COFINS, eles podem ser cumulativos em empresas que são optantes pela forma presumida ou não cumulativos em empresas optantes pelo lucro real. Nesses casos, a alíquota da tributação cumulativa ela é menor. Então, sendo cumulativa, inexiste a possibilidade de aproveitar os créditos. O inverso ocorre na tributação não cumulativa, em que as alíquotas maiores são compensadas pela possibilidade de aproveitamento dos créditos fiscais. Então, como é que seria aqui nesse caso da indústria? Como nós vimos lá, a venda seria por 100, o distribuidor, que seria o segundo na cadeia, né, nesse caso aqui, ele faria o quê? Ele registraria no custo do estoque dele os R$82 relativos ao custo, efetivamente, e colocaria aí um crédito que ele vai receber depois, né, no imposto a recuperar. Nesse caso, ele teria aqui um débito de imposto a recuperar de R$18. Depois ele confrontaria com a conta de imposto a recolher e, confrontando isso, ele pagaria só a diferença do tributo, né? Se o imposto, nesse caso, fosse cumulativo, o valor dos estoques seria de 100 e não de 82. Por quê? Porque esse imposto aqui não seria recuperável e faria parte do custo do produto efetivamente, né? Bem, sobre tributos, alguns tributos principais aqui a nível municipal, estadual e federal. Ao nível municipal, nós temos o principal, que é o ISS ou ISSQN, que é o Imposto sobre Serviços, né? Esse imposto, ele tem como ideia tributar qualquer serviço de qualquer natureza, né, a nível municipal. E a incidência, ela ocorre sobre o preço de venda de um serviço prestado. E as alíquotas podem variar de um município para outro, de acordo aí com os interesses no desenvolvimento de certas atividades. A alíquota costuma ser maior nos municípios mais desenvolvidos e mais fortes, e menor em municípios mais frágeis ou menos desenvolvidos. Vamos dar um exemplo aqui para a gente ver como funciona aí a questão do ISS. A empresa de consultoria Sábios Conselhos realizou um orçamento formado por gastos diretos com atividade no valor de 5 mil, despesas indiretas no valor de 600 e um lucro desejado de 1.240. Os três componentes somaram 6.840. Sabe-se que sobre o valor do orçamento, a empresa deve considerar 5% referente ao ISS. Qual o valor total a ser cobrado na nota fiscal e qual o valor destacado do ISS? Então, qual seria a proposta? Nós temos que fazer o mesmo cálculo que nós fizemos anteriormente, quando nós fizemos lá o cálculo do tributo por dentro. Então, 6.840 é o valor que eu tenho fora o ISS, né? Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou pegar os 6.840 e vou dividir por 1 menos a alíquota, que nesse caso é 5%, e eu vou ter aqui
portanto, 7.200. Esse é o preço do serviço final. Para eu saber quanto vai ser destacado de ISS na nota, vai ser os 7.200, que é o valor total do serviço, menos os custos todos, que nós vimos que foi de 6.840. Portanto, o ISS vai destacado por R$360. Ou a gente poderia pegar o valor que já encontrou aqui, né, 7.200, e multiplicar pelos 5%, que é referente ao imposto. Também daria na mesma, né? Então, aqui a gente tem duas formas de identificar o destaque aí do ISS. Então, o ISS tem essa sistemática de cálculo, tá? Na prática também, em muitas situações, a gente tem que acrescentar outros tributos além do ISS, né? Digamos que a mesma empresa tivesse uma receita com alíquotas que seriam somadas ali de IRPJ, CSLL, PIS, no valor de 11,33%. Quando nós somamos isso com o ISS, ficaria num total de 16,33%. Como todos esses tributos são por dentro, o que é que nós vamos fazer? Nós vamos fazer os 6.840 dividido por 1 menos 0,1633, que aí nesse caso o valor do preço seria 8.174,97, tá? O valor do ISS destacado vai ser o mesmo, que continua sendo 5%, mas os outros tributos também apareceriam aqui, tá certo? Bem, ao nível dos impostos estaduais, o principal é o ICMS, né, que é o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços. E o ICMS tem vários fatores geradores, né, venda e entrada de mercadorias exterior, né, sejam eles estabelecimentos comerciais, industriais ou produtores, fornecimento de alimentação, bebidas ou mercadorias em restaurantes, bares, estabelecimentos, prestação de serviços de transporte interestadual, intermunicipal e comunicações, entrada de bens do ativo imobilizado, oriundo de outros estados ou Distrito Federal que sejam usados na atividade produtiva e também entrada de qualquer tipo de bens de consumo, né? Esse imposto ele é não cumulativo e gera crédito que vai ser excluído aí, portanto, do custo da operação. As suas alíquotas podem variar de estado para estado. Eu vou citar um exemplo aqui para vocês, né, de como funciona a sistemática. A loja de calçados Elegância, que deseja incorporar sua alíquota de ICMS igual a 17% em uma mercadoria, cujo valor sem imposto é igual a 83%. A sistemática é a mesma que nós vimos lá para os impostos que são por dentro, né? Então, nesse caso, eu colocaria 83 dividido por 1 menos a alíquota, que é 0,17. Então, o nosso ICMS seria o preço 100 menos o custo, que é 83. Nesse caso, ficaria R$17 aí o ICMS, certo? Se fosse uma indústria ao invés de uma loja, o que é que nós teríamos? Nós teríamos um débito no estoque de R$83, né? Um débito de ICMS a recuperar de 17, é uma saída do caixa no valor de R$100, tá certo? É relativo ao custo do produto. Considere o exemplo de um comerciante que compra uma cadeira por R$100 com 18% de ICMS incluso. Ao custo, acrescentará R$80 para cobertura de despesas e lucros. Considerando o ICMS na venda igual a 18%, qual o preço de venda da cadeira? A primeira coisa que nós vamos fazer é identificar aí, portanto, qual é o ICMS a recuperar. Se nós temos aí 18% de ICMS a recuperar no valor de 100, nós teríamos aí, portanto, 18 de ICMS a recuperar, certo? Então, o custo real dessa cadeira seria 82. A base que nós teremos para formar o preço é os 82, que vão ser acrescidos aos 80 da cobertura de despesas e lucros, né? E nesse caso, então, a base para a formação do preço de venda seria 162. A alíquota de venda, digamos que fosse 18%, o que é que nós faríamos? Pegaríamos esse valor de 162 e dividiríamos, portanto, aqui por 1 menos 0,18, que é o valor da alíquota que nós identificamos aqui. Então, o valor com o ICMS daria 197,56. Então, o ICMS sobre a venda seria 197,56 menos esse valor aqui da formação do preço, que é 162. Portanto, o ICMS sobre a venda seria 35,56. Mas lembram que havia um ICMS a recuperar, um valor aí de crédito, então o que nós fazemos? Os 35,56 menos os 18 de crédito e, portanto, o que nós vamos repassar para o fisco é esse valor aqui
de 17,56, tá certo? Quando nós falamos de ICMS em estados diferentes, também é interessante a gente tomar nota de que as alíquotas podem ser diferentes, né? Então, quando uma operação envolve estados diferentes, é preciso a gente fazer algumas considerações interessantes acerca de alíquotas internas e externas. Por exemplo, as internas normalmente variam entre 17% e 19%. Quando as operações envolvem dois estados diferentes, pode ser, por exemplo, na região Norte, Nordeste, Centro-Oeste e o Espírito Santo costumam ter alíquotas menores, que são de 7%. Né? As alíquotas interestaduais normalmente são 12%, mas esses estados em específico trabalham com uma alíquota de 7%. Então vejamos o seguinte, digamos que uma mercadoria aqui, sei lá, alguma coisa de decoração, sai de São Paulo, né? Com uma alíquota aqui de 7%, porque está indo aqui para a região Nordeste, né? Levando em consideração que está indo para a região Nordeste, o que é que a empresa em São Paulo vai fazer? Ela está cobrando R$50 pela mercadoria e ela vai pegar e reter para a Cefaz São Paulo 7% do valor dessa mercadoria a título de ICMS, nesse caso R$3,50, né? Aí, quando chegar essa mercadoria lá no Ceará, o que vai ser feito? Lá no Ceará ele vai registrar a mercadoria pelo preço que ele comprou e vai colocar lá o valor de ICMS a recuperar no valor de R$3,50, certo? Quando ele for fazer a venda, digamos que ele agora vai vender essa mesma mercadoria por um preço de R$100, o que ele vai fazer? Ele vai destacar por uma alíquota de 17%, que seria R$17, o ICMS que ele teria no valor de 17, certo? Só que levando em consideração que ele tem um crédito de R$3,50, o que ele vai fazer? Ele vai bater esse crédito de R$3,50 e ele vai repassar para a Cefaz do Ceará apenas os R$13,50, que é a diferença entre a alíquota que foi praticada em São Paulo e a alíquota que ele está praticando agora no Ceará. Tá certo? É assim que funciona, portanto, a sistemática quando nós trabalhamos com operações de ICMS em estados diferentes. Uma outra coisa interessante é sobre substituição tributária quando nós tratamos do ICMS, né? O que é substituição tributária? É um mecanismo que a Receita Federal normalmente utiliza para possibilitar o pagamento de impostos de toda a cadeia produtiva e comercial de uma só vez, né? Porque ela tem dificuldade, por exemplo, talvez de cobrar dos níveis intermediários, e aí ela resolve cobrar do inicial lá, do primeiro integrante da cadeia de suprimentos, né? Então, o que normalmente acontece? Quando os produtos saem assim com substituição tributária, normalmente a indústria paga o valor total dos impostos que seriam relativos a toda a cadeia produtiva, né? E claro que isso é repassado, né, aos outros intermediários, mas ela faz digamos assim, a substituição tributária de todos esses que pagariam de forma intermediária. Ela já faz o recolhimento do imposto de forma direta para o fisco. Então, como que funciona com relação a isso, né? Por exemplo, nós teríamos na indústria um produto que sairia a R$100, ela teria um imposto, né, uma alíquota de 18%, aqui ela teria um imposto de R$18. Só que além disso, ela vai fazer o quê? Ela vai verificar lá com o fisco qual é o preço que esse produto vai chegar para o consumidor final. Quando ela avaliar isso, ela vai verificar qual é o nível de incidência também do imposto nesse preço final, né? Que nesse caso poderia ser de, sei lá, 18% também. E aí o que ela vai fazer? Ela vai verificar que o imposto que é cabível em toda a cadeia é 72%. Como ela já está pegando aqui R$18 relativo ao imposto que caberia a ela vai fazer o que? Ela vai fazer a substituição tributária de mais 54. Ou seja, o que ela vai fazer? Ela vai somar ao 100, que seria o preço do produto, mais os 54, que seria a substituição tributária da parte do distribuidor, do varejista e do consumidor dentro desse valor aqui de R$400, tá certo? Vamos ver como é que funciona isso passo a passo, né? Então aqui, o fisco vai definir o preço lá de ponta, que vai chegar para o consumidor, né?
que pode ser feito mediante o uso das tabelas de preço, que são praticadas aí pela indústria, né? No caso de medicamentos ou veículos que são 0 km, ou por meio de pesquisa de mercado. No caso ali, definiu o preço final no valor de 400. Aí, com base no preço final, o fisco vai calcular o valor total do imposto para a cadeia. No caso, ele pegou o quê? 400 e multiplicou por 18%, que nesse caso daria 72. Né? O fisco quer receber 72 referente a esse imposto. Aí, supondo que a fábrica vendesse por 100, ela já recolheria os 18 de imposto dela, né? E com o fisco querendo 72, já recebeu 18 da fábrica, precisa cobrar a diferença, que são os 54. E essa diferença é o imposto substituído, né? O substituto ou de substituição tributária que a gente fala. Né? Então, com a cobrança da substituição tributária, a indústria vai ser obrigada a cobrar um novo preço, que nesse caso seria 154, incluindo o preço anterior com o imposto normal, né, de 100, mais o imposto substituído no valor de 54. E a partir daí cessam os créditos e débitos posteriores. Então, os outros contribuintes não vão precisar se preocupar com essa questão, porque o imposto já foi pago lá na origem, tá certo? Bem, com relação a tributos federais, nós temos vários aqui, né, que tem uma forte associação ao preço de venda, né? Temos o PIS, né, o COFINS, o Imposto de Renda e a Contribuição Social. O PIS se chama Programa de Integração Social e incide sobre o faturamento das empresas que comercializam mercadorias e prestam serviços de qualquer natureza, né? Pode incidir de forma acumulativa, normalmente pelas empresas de lucro presumido, ou de forma não cumulativa em empresas que são optantes pela tributação sobre o lucro real. Já a COFINS é a contribuição para o financiamento da Seguridade Social e tem mecânica similar à incidência do PIS, né, incidindo aí sobre o preço de venda total, tendo por base a receita bruta excluída do imposto sobre produtos industrializados. Pode incidir de forma acumulativa, também pelas empresas optantes pelo lucro presumido ou de forma simplificada, ou não cumulativa para as empresas que são optantes pelo lucro real. Temos também o imposto de renda, né? O imposto de renda para a pessoa jurídica tem como fator gerador receita bruta, né? Que se a empresa for optante pela tributação do lucro presumido, ou o lucro antes dos impostos, se a empresa for optante pelo lucro real, né? A contribuição social, nós temos como fator gerador a receita bruta, né, se a empresa for optante pela tributação do lucro presumido, ou o lucro antes dos impostos também, se a empresa for optante pelo lucro real. Tá? Tem a mesma mecânica de incidência do imposto de renda. Tá? Eu vi aqui que eu coloquei 2 vezes o COFINS, mas vocês já viram aí o COFINS lá na outra tela, né? Temos também o IPI, que é o Imposto sobre Produtos Industrializados, né? Ele possui como fatores geradores o desembaraço aduaneiro de produto que vem do exterior ou a saída de produto de estabelecimento comercial ou que é equiparado a uma indústria, né? A incidência do IPI ocorre por fora, sobre o preço sem o IPI, sendo aí as alíquotas variáveis por produto. Então tem que avaliar lá na regulamentação do imposto para verificar qual é a alíquota incidente sobre determinado produto, né? Sobre o IPI em específico, a gente vai pegar um exemplo aqui das indústrias Pirilampo, que desejam incorporar o IPI na nota fiscal, cujo valor sem impostos na nota foi de 4 mil. Supondo uma alíquota de IPI igual a 10%, a gente incorpora o IPI por fora de modo muito simples, né? 4 mil vezes 1 mais o 0,10, que é a taxa. Nesse caso, daria 4.400, né? Ou a gente faz o 10% ali de 4 mil e já encontra rapidamente aí os R$400, depois é só somar e aí fecha o valor da nota, né? É preciso tomar cuidado com a base de cálculo, tá? O valor do IPI, ele incide sobre a base com o ICMS. Assim, em outro exemplo, se um produto apresenta um valor sem ICMS de 200 e ICMS destacado no valor de R$ 40,96, de acordo com a legislação do IPI, a alíquota é 10%. Então, o valor do IPI devido vai ser igual à sua alíquota multiplicada pelo valor com o ICMS já. Então, o que é que eu vou ter? Eu vou ter 240,96, que vai ser multiplicado por 1 mais 0,10, que nesse caso vai dar R$ 265,06. Tá certo? A depender do uso do produto, o IPI gera crédito fiscal ou não. Se ele for utilizado na
como insumo para a fabricação de um novo bem ou para a revenda, ele vai gerar direito a crédito por ocasião da compra. Ao se destinar ao consumidor, ele vai se constituir como custo. Caso ele se destine ao imobilizado, o crédito recebido vai ser utilizado considerando aí as amortizações mensais ao longo do período que foi determinado aí pela Receita Federal ao nível das tabelas, certo? Então, em resumo, se for para industrialização, comercialização por contribuinte que é também do IPI ou do ICMS, ele não vai integrar a base de cálculo do ICMS, tá certo? Se for para uso ou consumo por contribuinte de IPI e ICMS, nesse caso, se for para uso ou consumo em específico, ele vai integrar a base de cálculo do ICMS, tá certo? Então aí essa é a diferença básica. Bem, para nós iniciarmos a conversa sobre a formação de preços, é interessante que a gente fale sobre alguns métodos genéricos que as empresas usam e a importância de a gente ficar alerta para esses métodos, né? Algumas empresas usam muito a questão do preço baseado nos custos, né, para definir, por exemplo, qual vai ser o preço que ela vai cobrar do consumidor final. Só que, muitas vezes, isso pode traduzir-se em valores que não correspondem à própria questão dos níveis de concorrência e não considerar a demanda de absorção dessa oferta, né, que está sendo feita. Então, observem aqui, por exemplo, se nós tivéssemos uma demanda de 20 mil unidades e um total de custos aqui especificado, e nós estabelecêssemos que iríamos fazer uma marcação em cima do valor desses custos de 1,5 de 1,5 vezes, nós teríamos um preço de R$30, por exemplo. Agora, esse preço está de acordo com a concorrência? Tá, porque a concorrência está trabalhando com o valor de 30. Mas imagine que a demanda reduz e eu só consigo vender 5 mil unidades. O que é que vai acontecer? O meu preço ele vai acabar aumentando em função da quantidade que eu reduzi aqui a nível produtivo. Levando isso em consideração, esse valor está de acordo com o preço da concorrência? Infelizmente não está. Né? Então, o que acontece? Esse é um dos erros que as empresas incorrem quando vão fazer aí a precificação. Outro erro também muito comum é olhar só para a percepção dos consumidores, achar que se o consumidor quer pagar por um produto determinado valor, é o que vale, indiferente dos custos. Só que às vezes a gente tem casos de consumidores que querem pagar, por exemplo, uma cerveja num bar a R$3, mas quando vão para um local de luxo, não se portam em pagar R$5 por uma mesma cerveja. Então, essa questão da percepção do consumidor pode ser algo muito volátil, né? Que se modifica com muita facilidade. Né? Outra forma também de precificar, que normalmente as empresas usam, é olhar para a concorrência, né? E aí elas acabam dando mais ênfase à concorrência e não prestam atenção nos custos ou na própria demanda. E aí também é um grande problema, né? Porque aí o preço acaba sendo mais ou menos a oferta daquilo que o concorrente coloca ou através de um julgamento sobre como que os concorrentes vão fixar os seus preços, o que também é bastante subjetivo. Então, temos que tomar um pouco de cuidado quando nós formos precificar para tentar não cair aí em procedimentos muito subjetivos de precificação, tá certo? Bem, vamos ver algumas formas de precificarmos aqui de forma mais científica, né? Uma delas é através do custo pleno, né? Nesse método, os preços eles são estabelecidos com base nos custos plenos, que vocês já viram o que é, né? Ou integrais, que são os custos totais de produção acrescidos das despesas de vendas, administração e também daquela margem de lucro que a empresa tem como interesse, né? Então, o que acontece? Eu estabeleço que eu quero R$1,20 de lucro a partir do gasto total ou do meu custo pleno. Então, acrescento a esse gasto total o valor de 1,20 e precifico, portanto, o valor aqui que eu vou repassar ao meu consumidor final. Tá certo? Então, com isso, eu somo todos os gastos, né? E a partir da soma de todos os gastos, eu incluo, portanto, a margem de lucro que eu desejo. Então, é uma das formas da gente fazer aí a precificação, mas isso baseado em
bases científicas. Não é simplesmente fazer um levantamento de um custo estimado e achar que a gente pode fazer a precificação a partir dele. Lembre que o custo pleno ele precisa estar sempre alinhado com o custo real, tá certo? Bem, temos um outro método que é precificar com base no custo de oportunidade. Nesse método, os preços eles são estabelecidos com base no custo de oportunidade dos recursos no tempo. O que é um custo de oportunidade, né? É o custo que eu tenho em estar optando por fazer um investimento em uma determinada opção, ao invés de estar fazendo em outra. Então, o que acontece? Quando eu defino a precificação com base no custo de oportunidade, eu estabeleço qual é digamos, a taxa de remuneração que eu desejo a partir desse custo de oportunidade, por eu estar optando por essa opção e não pela outra, tá certo? O que acontece? No caso do custo de oportunidade, para a gente calcular o preço com base nele, a gente usa a ideia de valor presente e valor futuro. Então, a gente vê qual é o valor presente e trabalha uma taxa que vai ser aplicada para chegarmos ao valor futuro, que é o valor já incluída a rentabilidade que nós desejamos em cima disso. Então, vamos dar uma olhada aqui, ó. Bem, vamos ver um exemplo aqui, ó. A Comercial de Eletrodomésticos, linha branca limitada, compra ventiladores por R$ 48,00, com prazo de 30 dias para pagamento. Os aparelhos costumam ficar em média 40 dias na empresa até serem vendidos. A empresa sempre concede um prazo de 60 dias aos clientes. Para facilitar a despesa e outros gastos relacionados às operações de venda dos ventiladores, sabendo que o markup desejado pela empresa é igual a 1,8, né, qual deveria ser o preço cobrado, levando em consideração que o custo de oportunidade é de 2% ao mês. Olhem que interessante aqui, né? A relação entre a venda e o recebimento é de 60 dias, só que o pagamento que é feito aqui ao fornecedor é feito aqui com uma diferença de mais 10 dias. Então, a gente tem, na verdade, uma diferença de 70 dias, né? Entre o desembolso, ou seja, entre o pagamento do fornecedor e o recebimento do cliente aqui, lá depois de 70 dias, né? Assim, nós precisamos fazer uma análise financeira que leve isso em consideração, tá? Se eu pago o fornecedor em 30, né? Mas eu tenho um prazo de 70, então eu tenho que fazer aqui essa conta aqui para a gente já identificar, né? Vamos lá. Na data do pagamento, o preço sugerido, de acordo com o markup, era de R$ 48,00, né? R$ 48,00, como nós vimos aqui, multiplicado ao quê? A uma taxa de 1,80. Nesse caso, a gente teria, portanto, um preço presente de R$ 86,40. Já que a empresa financia a operação por 70 dias, o preço deveria ser o valor futuro do preço desejado na data atual. Então, o que nós vamos fazer? Vamos pegar os 86,40, a gente já sabe que a taxa é de 2%, né? Porque é o valor que a gente vai trabalhar com custo de oportunidade. O prazo entre o recebimento e o pagamento é de 2,33, né? Porque na verdade é o contrário, entre o pagamento e o recebimento é de 2,33, né? Porque é 70 dias dividido por 30, né? Nesse caso 2,33 meses, né? E aí o que nós vamos pedir? Nós vamos pedir o valor futuro para identificar qual seria o valor que nós deveríamos cobrar agora, que vai remunerar a gente a 2% lá na frente. Então, para fazer isso, a gente vai utilizar a calculadora HP12C, né? Para fazer isso é muito simples, né? A gente vai digitar 86,40, certo? E vai digitar a tecla Enter e depois PV, né? Esse valor vai aparecer na tela. Depois nós vamos lançar o que? 2 com I, que é a taxa, né? E depois nós vamos lançar 2,33, né? Como o que? Como N. E vamos pedir o FV, que é o valor futuro. Com isso, a calculadora vai dar para a gente aqui o valor de R$ 90,49. Então, significaria dizer que, para que esse preço seja baseado no custo de oportunidade, esse preço que seria de R$ 86,40, ele será, portanto, de R$ 90,49, atualizado aos 2% de custo de oportunidade requerido aí pelo empresário. Tá certo? É assim que nós calculamos o preço baseado no custo de oportunidade. Bem, outra forma de nós precificarmos é com base no custo de transformação.
Esse método pressupõe formar preço com base nos custos de transformação, não considerando os custos com materiais diretos. Por exemplo, aqui a gente tem uma fábrica, né? Sabendo que a margem de lucro desejada pela empresa sobre o custo integral ou pleno é de 20%, portanto aqui sobre o custo integral, o pleno é de 20%, tá? Empregando o método do custo pleno, seriam obtidos os preços sugeridos de R$ 48,00. Sim, né? Porque nesse caso, 2 vezes 4, 8. Daria R$ 8,00 aqui, portanto, de lucro sobre o custo integral, e aí daria para a gente um valor de 48. Aqui, mesma coisa, né? A gente poderia fazer também essa aplicação dos 20%, que daria 8,20 aqui sobre o custo pleno, né? Então, teríamos 48 para a blusa e 49,20 para a saia. Porém, se nós olharmos para a questão dos custos de transformação, nós vamos ver que aqui nós temos a nível da blusa um valor e a nível da saia outro. Então, a saia onera mais a transformação do que a blusa, né? Então, se nós olhássemos e fizéssemos a precificação pelo custo de transformação, nós poderíamos trabalhar com uma taxa aqui de 40%, né, sobre o custo de transformação, e nesse caso daria os 8 aqui também, né, 4 vezes 2, que nesse caso aqui nós vamos olhar agora para o custo de transformação, né, 4 vezes 2, 8, portanto daria 8 aqui, 4 vezes 3, 12. Então, teríamos aqui, portanto, 12. E o valor total que nós teríamos, ao invés de R$ 49,20 para a saia, seria no valor de R$ 53,00. Portanto, a saia seria mais cara em função do custo de transformação ser maior também. Então, nós podemos usar o custo de transformação como uma base para estabelecer o preço, tá certo? Então, como nós vimos, 8 dividido por 20 vai dar os 40%, né? A mesma margem foi trabalhada para a saia, que nesse caso 30 vezes 40%, que vai dar os 12 que nós vemos aqui. Bom, outra forma de nós também precificarmos é através do custo marginal. O custo marginal poderia ser entendido como o incremento de custo que corresponde à produção de unidades adicionais de produto. Então, quando eu tenho um determinado custo e adiciono mais unidades, eu consigo, como vocês já viram, ter economia de escala. E aqui nós temos um exemplo de uma fábrica que ela tem uma estrutura de custos fixos aqui variáveis, como nós podemos ver, né? Que ela tem uma receita de 90 mil, custos fixos de 50, variáveis de 20 e custos totais, portanto, de 70, e um lucro de 20 mil. O valor de venda unitário é R$90, e os custos totais dela são 70, portanto, com lucratividade de R$20 a unidade. Sabe-se que a empresa, nesse momento, ela tem uma capacidade de 1.800 unidades de produção, mas ela está produzindo e comercializando 1.000, tá? A um preço de 90. Aí, o que nós poderíamos fazer? Recentemente, a empresa recebeu um grande importador, que é localizado aí nos Estados Unidos, e pediu 300 peças para serem entregues no ano seguinte. Só que o importador propôs pagar R$42 por unidade. Aí a gente pergunta, será que a empresa deveria aceitar a oferta? Se nós fôssemos nos basear especificamente no custo total aqui a nível geral do produto, nós teríamos um custo de 70. Ué, se está custando 70, por que eu vou aceitar fazer por 42? Eu vou sair no prejuízo, né? Então, se a gente estiver trabalhando com o custeio por absorção, a gente acabaria negando esse pedido. Mas é interessante a gente observar que nós não estamos com a capacidade total. Nós estamos produzindo 1.000 e a nossa capacidade é de 1.800. Então, nós temos condições de criar um adicional, um incremento dessas 300 unidades. Vamos ver por que é interessante para a empresa fazer isso. Vejam só, aqui nós temos os valores que estão replicados lá da outra tabela que eu peguei. Vejam só, se a gente vendesse por 42, como ele propôs, a gente teria um incremento de receita de 12.600. Os custos fixos iam se alterar? Não. Por quê? Porque os 50 mil iriam permanecer os mesmos, né? O que é que nós teríamos? Teríamos um acréscimo de R$6.000 de custos variáveis, porque são os R$20 desses custos variáveis, e
os custos totais seriam especificamente somente esses custos variáveis a mais que seriam adicionados aí ao produto, certo? Então, quando nós fizéssemos desse incremento que nós vimos de 6.600 aqui de lucro que nós vamos ter, quando nós transformássemos isso e colocássemos o total do que nós já vendemos, que nesse caso é de 1.000, né? Vou até colocar aqui, ó, 1.000, né? E nós acrescentássemos mais os 300 que nós temos de pedido, certo? Nós estaríamos ainda com a capacidade de 1.300, sendo que a nossa capacidade total é de 1.800. Então, nós teríamos como atender, reduziríamos, como vocês podem ver aqui, a questão dos custos fixos, que ao invés de serem 50, seriam diluídos e ficariam de R$ 38 e R$ 46, né? E, portanto, os custos fixos seriam reduzidos aí com a diluição em função da produção a mais que vai ser feita. Quando nós somássemos o incremento com o total das receitas das 1.000 unidades que nós fazemos, nós teríamos um total de receitas de 102.600, custos fixos de 50.000 que não vão se alterar, os custos variáveis, os 20 mais os 6, 26, portanto daria para a gente aqui os 20, né, por unidade. Os custos totais nós teríamos 76.000, nós teríamos uma lucratividade de 26.600, né, o que indicaria para a gente um lucro de R$ 20,46 por unidade. Então nós estaríamos ainda, portanto, com uma lucratividade aumentada em R$ 6.600 se nós aceitássemos aí a questão de fazer essas 300 unidades por R$ 42 a peça. Por quê? Porque isso mostra que o nosso preço foi baseado no custo marginal, ou seja, na adição de mais unidades que vão baratear o processo produtivo. Então, é importante a gente fazer esse tipo de análise, porque se a gente fizesse uma análise só pelo custeio por absorção, nós negaríamos aqui desde já a questão da proposta feita para revender isso por R$ 42, né? Bem, nós também podemos formar preço através do retorno exigido, né? O emprego desse método do retorno exigido, ele permite estimar o preço com base em uma taxa predeterminada de lucro sobre o capital investido, né? Tem várias fórmulas para a gente calcular isso, mas uma fórmula simples é: o preço é igual à função do quê? Do custo total, nesse caso, mais o lucro percentual que nós desejamos sobre o capital investido, multiplicado aí pelo capital investido e dividido pelo total do volume de vendas, tá certo? Esse é o cálculo que nós fazemos. Vamos ver um exemplo aqui, né? Vamos pensar numa padaria que o senhor Manuel necessita investir 50.000 em máquinas, equipamentos, né? E reforma do imóvel, capital de giro. E as estimativas que ele fez indicam que o capital investido no negócio deveria apresentar uma taxa de retorno de 20%. Os custos anuais da empresa são apresentados aí na tabela, que é de 70.000. Com base nesses números e sabendo que a empresa deverá fabricar e vender cerca de 800.000 pãezinhos por ano, estime qual o preço mínimo a ser cobrado por pãozinho de forma que o negócio gere um lucro econômico entendido como justo. Então, o que é que nós temos aqui? Nós temos uma soma de custos de 70.000, certo? Então, o lucro anual que a gente vai ter em função dessa necessidade de retorno, né, é que ele está pedindo 20%, né? Qual é o valor do investimento? 50.000. Então, a gente só vai fazer 20% de 50, nesse caso aqui vai ser o quê? 12 e 5, 10, vai dar 10.000, né? Ó, 50.000 vezes 20%, né? E o que nós vamos fazer? Vamos somar isso aqui com os 10.000 que nós encontramos agora. Então, 70 mais os 10.000 vai dar 80.000. Estão aqui, né? Esses 80.000 divide por 800 vai me dar o valor do preço mínimo, né, de 10 centavos para que esse negócio seja válido do ponto de vista econômico. Então, para que ele produza 800.000 pãezinhos de 50 gramas por ano e para que ele consiga investir os 50.000 em máquinas e equipamentos para reformar aí o imóvel e garantir o capital de giro com retorno mínimo de 20%, ele tem que vender 10 centavos o pãozinho, no mínimo, tá certo? Outra forma que nós vimos
com base no custo padrão, né? Nesse modelo, a empresa vai estimar o custo padrão com cuidado de corretamente separar o que é pertencente aos produtos de forma variável e os custos pertencentes à estrutura operacional da empresa, né? Eventuais distorções entre os custos reais e custo padrão devem ser corrigidas, como eu já falei lá atrás, e uma das formas da gente precificar com base no custo padrão, além daquela forma que nós trabalhamos lá atrás, é fazendo a aplicação dos markups, né? Ou das taxas de marcação, que a gente chama, que são índices que são aplicados sobre os gastos, né, de determinado bem ou serviço e que permitem, portanto, a gente encontrar um preço de venda. Genericamente, o markup ele pode ser empregado de diferentes formas. Sobre o custo variável, né, que nesse caso vai considerar só os custos que sejam variáveis conforme a produção, sobre os gastos variáveis, que como vocês já viram, englobam as despesas variáveis também, e com relação aos gastos integrais, que são aqueles custo pleno, né, que nós já vimos, que são os gastos gerais. Bem, para o cálculo do markup, existe uma fórmula, tá? Para a gente precificar usando o markup é essa formulazinha aqui, é a formulazinha do markup, tá? Só para a gente saber. Como que a gente chega nessa fórmula? O preço é igual aos gastos mais impostos vezes preço mais lucro vezes preço. Depois a gente isola o preço aqui e multiplica por 1 menos o imposto mais o lucro igual aos gastos. Tá? Então, o que é que acontece? Para calcular o markup, nós temos essa fórmula aqui, né? Ou então nós podemos calcular o markup sobre duas situações aqui. Nesse caso aqui, a primeira fórmula que vocês estão vendo aqui, né, é o markup divisor, né? Eu já vou explicar para vocês a diferença entre o multiplicador e o divisor. Esse multiplicador, o markup multiplicador, nós vamos pegar o quê? Nós vamos pegar o custo variável, por exemplo, se for o caso, né, e vamos multiplicar esse custo variável por essa taxa de marcação. Por isso que ele tem efeito multiplicador. E aí nós vamos ter o preço final. Quando ele for divisor, nós vamos pegar o custo variável, nesse caso, e vamos dividir por esse indicador. E aí ele vai nos dar o preço de venda também. Então tem duas formas de fazer isso. Vamos ver aqui, ó. Por exemplo, preço com base no custo padrão através de markup. Vamos levar em consideração que o preço de venda do nosso produto corresponde a 100% e que nós temos todas essas incidências que estão aqui, né, de PIS, COFINS, ICMS, comissões, despesas, tudo isso aqui, tá? E tirando tudo isso aqui, o que é que nós vamos encontrar? Nós vamos encontrar o custo variável, que é especificamente somente o custo que varia em função da produção. Vejam que nós não estamos falando de gastos variáveis, porque as despesas estão aqui incluídas, tá? Então é só os custos mesmo, né? Se eu quisesse aplicar o markup em cima dos gastos variáveis, as despesas estariam aqui dentro, estariam tiradas daqui e ficariam aqui também. Se eu quisesse trabalhar com os gastos totais, todas as despesas fixas não estariam aqui e estariam compondo, portanto, o custo pleno do produto, tá certo? E aí o que nós fazemos? Nós identificamos o valor aqui do custo variável e a partir dessa identificação do custo variável, nós trabalhamos o valor a partir dessa taxa, né? Nesse caso aqui, ó, o custo variável corresponde a soma de todos esses subtratores dá 60%, significa que os outros 40% é o meu markup divisor. Então, o que eu vou fazer? Vou pegar 40%, né, nesse caso, 40, e dividir por 0,4, que vai me dar o preço de venda do produto. Se eu quiser também, eu posso pegar o quê? Pegar esses 40 e multiplicar por 2,5, que corresponde ao markup multiplicador. Tá certo? Então, esse markup multiplicador é nada mais, nada menos do que o 100% dividido pelo 40, que vai me dar 2,5. E o markup divisor nada mais é do que o 40, que eu identifiquei que é o custo variável, dividido pelo 100%, que é o total aqui do preço do produto. Lembrem-se sempre, quando forem fazer a identificação do markup, vocês têm que estabelecer, portanto, aqui todos os subtratores. Esses subtratores têm que ficar muito claros, tá certo? Ou seja, vocês têm que identificar o quanto
dos itens especificamente que vão compor o produto, sejam eles impostos, sejam eles despesas, comissões e tudo mais. Se vocês não souberem de algum item, e aí é aqui que mora a jogada, né? Porque é isso que vai definir se vocês vão identificar o markup a partir do custo variável, a partir do custo pleno, a partir do gasto variável. Por quê? Porque depende das informações que vocês têm para compor a estrutura percentual aí do preço do produto. Se vocês não tiverem, por exemplo, o valor das despesas fixas, significa que é interessante colocar aqui, ao invés de custo variável, colocar os gastos variáveis no geral, porque aí as despesas também entrariam, né? Não só os custos, tá certo? Então é assim que a gente faz a precificação, pelo markup. Aí, como eu já falei, se for pelo gasto variável, no caso, né, vocês poderiam substituir na fórmula, ao invés do custo variável, o gasto variável, que nesse caso seria os custos variáveis, mas as despesas variáveis. E se for, no caso do gasto total, nós teríamos aí o gasto pleno, né, que nesse caso seria os custos fixos mais variáveis mais despesas fixas, certo? Mais as despesas variáveis, tá certo? Então é assim que nós trabalhamos a questão do markup. Só aplicarmos aí a fórmula, se nós não tivermos o preço de venda, né, nesse caso nós trabalharíamos com a base do 100%, e vamos estabelecer, portanto, qual é o percentual do gasto total, né? Que nesse caso seria, sei lá, digamos que o gasto total corresponde a 70%. Aí é só vocês fazerem a divisão, vocês vão encontrar aqui, portanto, a taxa aí que existe entre eles e essa taxa que vai ser o markup multiplicador. É assim que funciona, tá certo? Bem, por esse momento é isso, espero que vocês tenham gostado e eu vejo vocês aí na próxima aula. Bons estudos!